E aí, ser humaninhos do sexto ano, hoje vamos voltar com nossas aulas online. Eu estou num ambiente diferente hoje, no improviso, mas a gente vai corrigir isso aí, certo? Página 25 e 26 do livro de atividade. Peguem seu livro de atividade, corram lá, para a gente começar essa correção, certo? Então, vamos fazer no mesmo procedimento que a gente estava seguindo. Eu dou um toque sobre a resposta, mas não vou ficar aqui lendo toda a resposta para vocês ou lendo uma questão todinha, certo? Página 19, ele lhe dá um texto aí sobre pinturas rupestres e lhe faz uma pergunta no final, né? Explique como estudar as rochas pode ajudar a entender melhor a história dos seres humanos na Terra. Então temos essa figura, que é uma pintura rupestre, e como é que isso aqui pode fazer a gente entender melhor a nossa história como ser humano, certo? Como sociedade humana. Então, por meio do estudo das rochas, é possível compreender como os seres humanos viviam no passado, analisando objetos feitos de rocha. Por exemplo, tem-se uma ideia de como realizavam algumas atividades cotidianas, como a caça. Já as pinturas rupestres revelam como eles se manifestavam. Então, através das pinturas, a gente consegue ver como eles se manifestavam na época, como eles se relacionavam, os animais que eles tinham mais medo, animais até que eles cultuavam, e através das ferramentas que a gente acha, como rochas polidas ou rochas meio que modificadas por eles, a gente sabe como era o hábito de caça deles, certo? Então, respostazinha no quadro, dá um pause, confere com a sua resposta e vamos seguir. Questão 20. Questão 20, que aí é na página 26, você tem essa figura fóssil aí, certo? Que é de um peixe da pré-história. Então, observe o fóssil de um peixe representado na imagem ao lado. Em que tipo de rocha é mais comum encontrar fósseis de animais e plantas? Justifique sua resposta. Todos os fósseis a gente vai encontrar em pedras ou em rochas, melhor dizendo, né? Para nenhum geólogo bater na gente. Em rochas sedimentares. Lembre das aulas passadas. As rochas sedimentares são vários sedimentos que vão se aglomerando, se encaixando uns sobre os outros. E aí, de vez em quando, o animal morria, os sedimentos caíam sobre eles, ou próprias plantas que morriam, as folhas caíam nessas rochas sedimentares, e a sedimentação acabava envolvendo tudo isso aí, certo? Então, esses animais fósseis a gente vai encontrar em rochas sedimentares de novo. A gente tem resposta no quadro. Dá um pause, confere a sua, certo? Vamos para a questão 21 agora. Na questão 21 a gente tem essa imagem, que é de um geólogo, e ele está do lado de uma pegada. Isso aqui é uma pegada fóssil, certo? Lembra, a gente também pode ter, além do fóssil, a gente pode ter a marca fóssil no local. Então, nessa questão ele diz o seguinte, ele pede para você ler esse texto, e aí ele pergunta qual a possível relação entre a pegada encontrada pelos pesquisadores e as rochas. Provavelmente essa pegada ficou marcada quando um dinossauro caminhava sobre algum substrato de lama, ou de lodo, ou de piche mesmo. E aí esse substrato, com o tempo, ele começou a ser petrificado pelo ambiente, até virar uma marca fóssil, certo? De novo, respostinha no slide. Marquem, dê um pause e confiram aí, para a gente não perder muito tempo. Agora, vamos para a página 47, certo? Livro didático, página 47. Eu passei essa atividade para vocês também, junto com o livro de atividade. Então, bora lá. Questão... enfim. A questão 1 pulou. Não sei porquê. Enfim. Na questão 1, a gente vai ter... Eu vou deixar para o final a questão 1, que faz junto. Vamos para a questão 2. Na questão 2, a gente vai ter essa perguntinha sobre as rochas, certo? Já está com spoiler de uma questão aí. Sobre as rochas, complete as frases de modo a torná-las corretas. Então, os seres humanos pré-históricos usavam rochas para fazer instrumentos que serviam de facas. Letra B. Vestígios de um organismo que viveu há milhares ou milhões de anos recebem o nome de fósseis. A primeira etapa do processo de formação de rochas sedimentares recebe o nome de sedimentação, certo? São 3 etapazinhas, depois confiram de novo.
e corresponde ao acúmulo de sedimentos que foram transportados pela água ou pelo vento. E letra D, o estudo dos fósseis é feito pelos paleontólogos, certo? Então tá aí, confiram, deu pause para você conferir sua resposta. Vamos para 3. Questão 3, analise as afirmações se são verdadeiras ou falsas. Então, aquela velha questãozinha de V e F, certo? A. Os fósseis ajudam a determinar a idade das rochas? Verdadeiro. Dependendo do tipo de fóssil que você encontra em uma rocha, você já pode ter uma ideia da época em que ela foi formada, porque a gente já tem um registro fóssil muito forte. Durante o período da Pedra Lascada, havia o uso de objetos de cerâmica? Falso. Na Pedra Lascada a gente tinha aquelas rochas bem toscas mesmo, bem mal feitas, apenas meio que afiadas. A cerâmica já é lá na era da pedra polida. C. As rochas sedimentares podem apresentar estratos? Verdadeiro, certo? As rochas sedimentares vão formar várias camadazinhas, porque são sedimentos das rochas que vão se formando uma sobre a outra. Letra D. Pegadas de animais do passado podem se tornar registros fósseis? Verdadeiro. Na atividade passada a gente viu isso. As cerâmicas são produzidas com argila? Verdadeiro, certo? Então a única resposta incorreta, falsa aí, é a letra B, certo? A F, que é por isso que eu acabei de afirmar para vocês. Então você pode corrigir de duas maneiras. Ou afirmando que durante o período da pedra polida a gente tinha esses objetos de cerâmica, ou falando que na época da pedra lascada a gente tinha objetos de pedras bem rústicas, certo? E a última questão, questão 4, ele pede para você voltar até a página 46 e analisar a ilustração que representa a distribuição de diferentes tipos de fósseis entre os horizontes de rochas. Dos organismos retratados na imagem, identifique o mais antigo, isto é, aquele que viveu na Terra há mais tempo, explique como se chegou a essa conclusão. Então, o organismo que viveu há mais tempo é esse cidadão aqui, é um trilobito, certo? E a resposta já está aí. Por que a gente considera ele o mais antigo naquela imagem lá da página 46? Porque ele é o último, é o que está lá embaixo. Quanto mais embaixo no solo, certo? Em uma rocha, quanto mais próximo do seu fundo, vamos dizer assim, mais antigo é o organismo encontrado, ou o fóssil encontrado, certo? Porque o resto das camadas vão sendo colocadas ao longo das eras. Então, quanto mais alto na rocha, mais novo. Quanto mais fundo na rocha, mais antigo, certo? Então, era isso. A aula de hidrosfera é a próxima aula. Sim, só uma coisinha. Na questão 1, ele pergunta sobre as camadas. Ele dá uma rocha sedimentar aí com as camadas de A, B, C, D e E. E ele faz algumas perguntas. Então, só para não deixar passar. Letra A, qual é a camada mais antiga? É a mais profunda, certo? A camada A. Na B, considere que a glauconita é um minério esverdeado. Qual das camadas identificadas na foto poderia ser formado por esse material? A camada C, que é a mais esverdeada aí. E a letra C, a glauconita se forma em sedimentos marinhos rasos e calmos. Considerando essa informação, como poderia ter sido há milhões de anos o local onde os sedimentos se depositaram? A região provavelmente era um pouco profunda e de águas calmas, que aí dá tempo da rocha se sedimentar lá, dos pedregulhozinhos se sedimentarem e formar esse extrato da época da camada sedimentar, certo? Então, próxima aula a gente fala sobre hidrosfera. Valeu!